Você está no canal Próspere na Copa, tudo da Copa 2026 para você aqui. Bom, chegamos ao quarto e último episódio da série O Inventário da Derrota do Brasil na Copa do Mundo 2026. Recapitulando rapidamente, o primeiro episódio a gente tratou da chegada de Ancelotti, o quanto foi difícil a contratação do treinador, mais por péssimas gestões costumeiras já da CBF do que propriamente um obstáculo imposto pelo treinador para assumir a seleção brasileira. No episódio 2, a gente relatou aí que Ancelotti se rendeu à megalomania da CBF de fazer tudo muito grandioso, aquela convocação da seleção ridícula no Museu do Futuro para mais 2.000 convidados, os patrocinadores, contratação de influencers para divulgar o evento e fizeram daquilo uma festa, quando na verdade devia ser uma coisa mais sóbria, mais tranquila, e Ancelotti se deixou envolver isso nesse rolo todo aí que a CBF quis mostrar grandeza no futebol pobre, digo pobre, no futebol da seleção brasileira. No terceiro episódio a gente contou como o Ancelotti não soube conduzir a seleção brasileira na Copa do Mundo nos Estados Unidos, também desfrutando de estruturas extraordinárias, magníficas, colossais da CBF, um hotel 5 estrelas, um centro de treinamento de primeira linha, tudo muito suntuoso para uma seleção que estava com um futebol muito pequeno, e Ancelotti foi se perdendo e deixou no meio do caminho alguns jogadores importantes e que criou-se um clima até meio de instabilidade dentro do grupo e culminou lá com a derrota para a Noruega 2-1 no dia 5 de julho em New Jersey. Bom, você tem todos esses textos em vídeos, textos no meu blog, Próspere na Copa, e também nos vídeos já publicados aqui no canal Próspere na Copa, para você desfrutar e entender mais ou menos, segundo a minha visão e do que eu apurei, da queda do Brasil na Copa dos Estados Unidos, uma das piores colocações da seleção brasileira em toda a história da Copa, né? Uma coisa bem ridícula mesmo e um trabalho muito fraco do Carlo Ancelotti, badalado aí como o maior treinador do mundo. Muita gente vai dizer, ele não foi culpado, chegou de última hora, mas então vamos com calma. Então, neste quarto e último episódio, vou relatar para vocês mais ou menos o que vem por aí e o que aconteceu com a seleção depois da queda. Bom, o Brasil cai num domingo, 5 de julho. No dia 6 de julho, jogadores, comissão técnica, todos são dispensados. Depois de uma rápida reunião no grupo lá no hotel perto de Morgenstern, onde a seleção ficou mais de 30 dias disputando no período da Copa. Teve uma reunião rápida. Ancelotti se despediu dos jogadores, prometendo novo trabalho e seriedade agora com mais tempo para 2030. Os jogadores, cada um foi para o seu lado. Então, Ancelotti foi embora para Vancouver, onde a família dele mora de onde é a sua esposa. Ele foi direto lá para Vancouver, no Canadá. Neymar saiu lá de Morgenstern, um dos principais personagens dessa Copa, pelo que fez e pelo que não fez, né? Mais pelo que não fez do que ele produziu. Ele saiu de Morgenstern, lá em New Jersey, e foi para Las Vegas, passar a noite na mesa de poker, que é uma de suas predileções, assim, uma coisa que ele mais curte no momento. Foi para Las Vegas. Vini Júnior, outro protagonista da seleção brasileira, de férias, foi para Ibiza, né? O famoso ponto de veraneio dos jogadores de futebol, e Vinícius foi lá curtir também as suas férias. Os outros jogadores, cada um foi para o seu canto, cada um curtir férias e a ressaca da derrota. O avião da seleção brasileira, que levou 10 toneladas para os Estados Unidos, voltou com apenas um jogador, Danilo, do Flamengo, que desembarcou com o resto da comissão técnica e os dirigentes da CBF na terça-feira, dia 7 de julho, lá no Rio de Janeiro, depois de passar mais de um mês nos Estados Unidos. Bom, terminada a epopeia e a fracassada campanha na Copa dos Estados Unidos, a CBF reúne dirigentes de federações para explicar o que vem por aí, e aí começa o grande espanto. Antes de tudo, a CBF divulgou um vídeo mostrando, entendendo a dor da torcida brasileira e prometendo que tudo será diferente em 2030. Aliás, um vídeo mais de autoajuda do que propriamente alguma coisa mais palpável para a torcida se apegar.
E o que mais estranho ainda, depois de divulgar o vídeo, teve uma reunião há 3 dias aí, dia 12, 14 por aí, na CBF, em que Rodrigo Caetano, o diretor de seleções, esboça o planejamento até o ciclo de 2030, o ciclo inteiro de 2030, e coloca em uma das prioridades que o Brasil tem que ser campeão da Copa América em 2028 e também ser o primeiro colocado das eliminatórias para a Copa de 2030. Lembrando que nas eliminatórias de 2030 ainda a gente nem tem uma definição da Conmebol, porque 3 seleções já estão classificadas: Argentina, Uruguai e Paraguai, porque eles vão ser sede de jogos da Copa de 2030. Serão 3 ou 4 jogos na América do Sul, porque a FIFA resolveu celebrar os 100 anos de Copa, né? A primeira Copa foi em 1930 no Uruguai, a próxima vai ser 2030 em Marrocos, Espanha e Portugal. E como a América do Sul foi a sede da primeira Copa, eles fizeram uma homenagem. Então, Argentina, Paraguai e Uruguai vão sediar 3 jogos, aí um jogo cada um, no momento até agora, não está muito mais além disso, que a FIFA divulgou. Então, Argentina, Paraguai e Uruguai estão classificados. Das 10 seleções da América do Sul para as eliminatórias, né, restariam 7 para disputar aí mais 6 vagas. Seria até ridículo, uma seleção só. Então, a meta do Brasil de ficar em primeiro nas eliminatórias, a meu ver, é mera formalidade, não tem nada a ver com um projeto de seleção para 2030. O que a CBF divulgou também, que agora vai ter uma integração mais forte das categorias de base, né, das seleções de base, sub-15, sub-17, sub-20, e também pensando na Olimpíada. Tudo muito, assim, uma integração entre as comissões técnicas, que agora a gente vai pensar no futuro mesmo, ter uma base, um método que vai seguir da base até a seleção principal. Mas essa reunião, essa divulgação desse projeto foi sem Ancelotti, que seria o principal personagem dessa história. Quer dizer, fizeram um projeto sem ele, ou esse projeto já foi feito lá na Copa, durante os períodos que a seleção ficou lá jogando. Ancelotti teve tempo para pensar nisso também, ou ele vai ser um mero executor, chegar aqui, ó, o plano é esse, toca o barco aí. Acho tudo isso muito ridículo, e a CBF também deveria ter um pouquinho mais de cuidado quando divulgam esses projetos mirabolantes para o próximo ciclo, prometendo integração de categorias de base e tal. E aí vem o lado da torcida, né, indignada com tudo isso. Não teve uma resposta, nenhuma coletiva do Ancelotti depois da queda. Não veio ao Brasil para dar uma entrevista, muito menos a CBF, reunir os jogadores, ou os líderes, pelo menos, para dar uma satisfação para a torcida brasileira. Nem isso foi feito. Cada um seguiu seu caminho e a seleção ficou aí agora sobre esse novo projeto, pensando em 2030. E muita gente da torcida fala que nós não temos mais jogadores do nível que tínhamos para ser campeões novamente. Eu só lembro um detalhe: jogador a gente tem de sobra. O balanço do Banco Central, divulgado há 2 semanas aí, mostra que o Brasil bateu o recorde de venda de jogadores para o exterior. Foram mais de 1.000 jogadores vendidos, segundo dados da FIFA, que rendeu ao Brasil, aos clubes e ao futebol brasileiro 3,2 bilhões de reais. Quer dizer, safra a gente tem, jogador a gente tem, o que a gente não tem é saber aproveitar toda essa mão de obra, muita gente chama pé de obra, para transformar isso numa grande seleção brasileira. Se a gente vende tanto jogador para o exterior, se o exterior vem buscar jogador aqui, é porque qualidade tem. Ninguém vem aqui comprar perna de pau, compra um ou outro, mas muita gente. Então, jogador a gente tem. Basta ter uma organização um pouco melhor e, principal, o que faltou nessa Copa do Mundo, entender o que é a seleção brasileira. A seleção brasileira não é só a reunião dos melhores jogadores. A seleção brasileira é um espírito, é uma cultura, é uma vontade diferente de ser campeão. Não é mais aquela coisa, põe os melhores, joga a camisa para cima, quem for bom joga. Não. Tem que ter aquele espírito de seleção brasileira, coisa que a gente não viu nessa Copa. E nada desses arrobos patrióticos de vestir amarelinho, do verde e amarelo, nada disso. É seleção brasileira, futebol. O que é o futebol da seleção brasileira que encantou o mundo desde 58, quando conquistamos a primeira Copa com o Pelé, Garrincha e toda aquela geração maravilhosa. E foi ao longo dos anos, até 2002, quando o Brasil ainda encantou. É isso, não é questão só de patriotismo, nada disso. É seleção brasileira.
como a seleção joga, o jeito que a seleção conquistou o mundo. É isso que a gente precisa. E para isso precisa que um técnico entenda essa situação. Tudo bem que ele vem de fora, é um italiano, é o maior vencedor de clubes que a gente tem na história, não nada contra seus métodos, mas ele também não entendeu o que é a seleção brasileira. E ele precisa pôr isso nos jogadores, porque tem muito jogador bom, muito jogador craque, mas que ainda não está com esse espírito de seleção brasileira. Um exemplo que eu dou no inverso, agora aproveitando, a Argentina. Você vê como que os jogadores vestem aquela camisa. Não é a Argentina, pátria argentina, não. Futebol argentino, bola, estou falando de bola. A seleção brasileira não mostrou isso nessa Copa e nem nas outras Copas anteriores. E aí a gente chega com o símbolo máximo dessa geração, Neymar, que se despediu de uma seleção, de uma Copa do Mundo chorando. Eu estava na zona mista tão logo acabou o jogo do Brasil, quase 2 horas depois do jogo da derrota para a Noruega, quando os jogadores passam por uma zona de entrevistas ali, um labirinto, e os repórteres do mundo inteiro ficam ali tentando caçar algumas declarações, e Neymar passou de cabeça baixa, saindo dali daquele ponto ali da zona mista dos vestiários e indo direto para o ônibus da seleção. É a 4ª Copa consecutiva que Neymar sai chorando, não de alegria, mas de tristeza pela derrota. Então, se encerra, a meu ver, o ciclo de Neymar na Copa. Não que ele seja o culpado, nada, muito pelo contrário, mas ele é um símbolo dessa geração perdedora e que nem os técnicos brasileiros, e muito menos um técnico italiano renomado, conseguiu dar jeito. É preciso mudar a cabeça dos jogadores quando vestem a camisa da seleção. É preciso mudar isso. Essa geração mostrou que não estava pronta para entender essa situação e ficou muito claro aí na Copa dos Estados Unidos. Então, o ciclo de 2030 tem que começar com um novo modelo de confiança, de falar que o Brasil tem bola para jogar, que tem jogador para jogar. Basta organizar um pouco mais e não deixar tudo de improviso como foi para essa Copa, como tem sido nos outros ciclos. Chega de improviso, mais organização, tudo bem, louvável, as categorias de base integradas e tal, um modelo de seleção 2030, mas enquanto não se colocar na cabeça dos jogadores e do treinador que seleção brasileira é algo muito diferente, nós vamos ficar mais um tempão sem ganhar uma Copa do Mundo. Tomara que não, tomara que eu esteja errado, mas esse é o caminho que se avizinha, que está bem ali. 2030 já chegou. Então tenham todos um bom dia, uma boa noite, good luck, e até 2030 é logo ali.